Salve galera, paz, eu sou o Eric, coordenador geral das missões dos Jovens Sarados. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a mentalidade discipuladora. Essa mentalidade é algo que Deus tem nos pedido nesse novo tempo dos Sarados. Depois dos nossos 10 anos, na profecia do leão que se levantava, nós acabamos de passar por um retiro de lideranças com os nossos líderes, do Brasil todo, e Deus falava muito sobre esse novo tempo. E esse novo tempo é tempo de nós tomarmos posse e sermos verdadeiramente os líderes que Deus sonha. Nosso retiro tinha como um tema que era o líder segundo o coração de Deus. Eu acredito que muitos de nós que estávamos ali participando daquele encontro percebemos aonde Deus quer nos conduzir nesse novo tempo. Eu quero começar esse vídeo falando sobre a liderança sarada. Como vocês bem sabem, a obra nasceu em 2008 através do padre Edmilson, da Cíntia, do Dudu e do Léo, quando eles se encontraram na capela. Eu acho que eu não preciso entrar nos pormenores da história, porque eu acredito que você como líder sarado já conheça, mas o que eu quero dizer e frisar para você é que a obra dos Jovens Sarados nasceu da necessidade de corações. O padre tinha uma necessidade identificada, reconhecida, de trabalhar com os jovens. Tinha já também dentro da sua história esse pedido do Monsenhor para que ele pudesse continuar e trabalhar com os jovens. No coração da Cíntia existia uma necessidade de experiência com Deus, na mesma coisa no coração do Léo e do Dudu. Então, diante da necessidade desses corações que se encontraram no dia 4 de abril de 2008, nasceu a expressão dos Jovens Sarados. Essa expressão de vida, hoje buscando um reconhecimento da própria igreja. Então, de acordo com a necessidade, o que eu quero trazer para vocês? Que Deus age de acordo com a necessidade. Nós temos uma necessidade que é voltar para Deus, que é voltar a se relacionar com Deus. Então, durante de toda a história da humanidade, Deus fez movimentos contínuos para que essa necessidade fosse suprida. E aí aconteceram vários movimentos durante a história, durante todo o Antigo Testamento, e um dos grandes movimentos acontece exatamente na divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus que vem até nós para suprir essa necessidade do ser humano em se relacionar com Deus. E aí, diante dessa necessidade que sempre é atendida da parte de Deus para o povo, eu queria trazer para vocês o que é uma liderança dos Jovens Sarados, o que hoje é a liderança dos Jovens Sarados. Nós bem sabemos hoje que nós somos mais de 184 missões, 4.200 servos, e na necessidade desses 11 anos e meio aí de obra dos Jovens Sarados, foi surgindo situações em que Deus precisou intervir. Nos primeiros grupos a coisa era muito simples, depois de um tempo, quando surgiu o nome dos Jovens Sarados, houve a necessidade de se organizar em ministérios. Com a quantidade de pessoas que estavam participando, a multiplicação aconteceu e as pessoas levaram para outros bairros, outras cidades. E aí a necessidade da cartilha, de alinhar para que possamos falar uma mesma linguagem, a necessidade de rever a cartilha pela segunda vez, a necessidade de rever a cartilha pela terceira vez, a movimentação dos antigos regionais, os formadores regionais que existiam. Então, nós sabemos, olhando para a nossa história, que Deus vem agindo conforme a necessidade. E hoje, se você é uma liderança, é porque Deus identifica a necessidade, tanto no teu coração, como no coração de um povo que Ele quer alcançar. Então, a primeira coisa, a primeira convicção que você tem que ter nesse vídeo, nessa partilha sobre a liderança discipuladora, é que você hoje é uma pessoa muito importante. Você tem um chamado sobre a sua vida, você tem uma liderança a responder, você tem um rebanho a conduzir. E aí, dentro dessa palavra, desse chamado de Deus hoje para você ser liderança, eu queria trazer alguns pontos para poder te ajudar a compreender a tua liderança hoje dentro dos Jovens Sarados. Todo chamado responde a uma vocação, E toda vocação ela tem que ser vivida com amor. Mas todo chamado de Deus, eu queria trazer para vocês algumas características para que a gente pudesse compreender melhor. Todo chamado de Deus, ele tem duas vontades, dois presentes, duas questões. Eric, o que são essas vontades? Quando Deus chama alguém, existem duas vontades imbuídas dentro desse chamado. E a primeira vontade é a vontade de salvar um povo. Deus anseia em salvar o seu povo.
Então, o coração de Deus, ele espera, ele aguarda, ele planeja, ele é estratégico ao salvar o seu povo. Existe uma vontade dentro de um chamado. Então, você foi chamado a ser um líder de jovens sarados, a ser um coordenador de ministério, a ser um membro da equipe formativa, porque Deus quer salvar um povo através de você. E a segunda vontade do coração de Deus dentro desse chamado é salvar você. Ele sabia da sua realidade, ele sabia que você não estaria dentro do rebanho porque ele necessitaria de alguém. Ele escolheu você. Creia, né? Acredite verdadeiramente que Deus poderia ter chamado outras pessoas na história. Poderia chamar esse irmão que caminha com você, alguém que estivesse há mais tempo, alguém que acabou de chegar com mais energia. Ele efetivamente escolheu de forma muito clara você para conduzir esse povo. Então, dentro dessas duas vontades, dentro de um chamado, Deus tem duas vontades. A primeira vontade é salvar um povo. E a segunda vontade dele é salvar você. Quando ele nos chama para salvar um povo e salvar também você dentro dessa ação, dentro da tua resposta a um chamado, ele te dá dois presentes. O primeiro presente que Deus te dá é a graça de estado. O que é a graça de estado? É uma graça sobrenatural que vai te ajudar a vivenciar esse estado de autoridade que hoje Deus te deu. Então, por exemplo, você é um coordenador de ministério. Quando você se torna um coordenador de ministério, quando você responde a esse chamado, Deus te dá uma graça sobrenatural, espiritual, para poder conduzir da melhor forma aquele ministério, conduzir as atividades do ministério. Uma forma de enxergar melhor as pessoas, de enxergar melhor o ministério, uma visão cada vez mais afinada daquilo que é a vontade dele. O segundo presente imbuído com um chamado é a autoridade. Deus, quando nos chama a coordenar algo, a liderar um povo, direto ou indiretamente, ele nos dá um cajado. Esse cajado que é um símbolo de liderança no Antigo Testamento principalmente, que conduzia o povo, ele é dado a você. Então, acredite que de uma forma não visível, você carrega um cajado. E esse cajado, esse instrumento, ele tem a capacidade de gerir e conduzir o povo. E aí vem a primeira problemática dentro disso. Quando eu deixo o meu cajado, outras pessoas que não têm essa graça de estado, de estarem na coordenação, de estarem à frente de um povo, elas pegam esse cajado. E aí, elas não conduzem com essa graça de estado. Elas conduzem conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Então, nós não podemos negligenciar esses presentes. Deus nos dá um presente para que nós possamos usar. Então, Ele te deu essa graça de estado, de estar na coordenação, de estar numa liderança, e também te deu um cajado. Com esse cajado, você é capaz de conduzir o povo. Não basta ser somente o cajado, não basta ter somente esse estado, essa graça de estado. É preciso aliar os dois para que o povo seja salvo e você também seja salvo. Uma pergunta sempre surge no nosso meio, Mas como é que eu sei que Deus tem me chamado à liderança? Qual é o caminho que Deus usa para convidar alguém a ser um líder? Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. E os que a ele se opõem atraem sobre si a própria condenação. Então, o que eu queria dizer para vocês é que não importa como é que você foi chamado a ser uma liderança. Se foi uma eleição de um povo, ou se foi alguém que te convidou, ou simplesmente as pessoas saíram e ficou você, para assumir a liderança, essa coordenação de uma missão, essa coordenação de um ministério. Deus não existe um caminho para colocar alguém numa liderança. E aqui vai dizer que não há autoridade que não venha de Deus. Então você precisa assumir, seja como foi que você foi parar na coordenação, esse cajado que está nas suas mãos. Como eu disse, nós temos dentro desse chamado, além dessas duas vontades, desses dois presentes, nós temos duas questões. Quando eu me aprofundo nessas questões, eu consigo descobrir o que realmente eu sou. Todo chamado de salvar um povo e salvar você
toda autoridade, todo cajado e todo esse estado de graça, eles são iguais em qualquer chamado. Nada os diferencia. Porém, o que diferencia o meu chamado à liderança do coordenador de ministério, do coordenador de missão, do responsável pela equipe formativa, ou que me diferencia de líderes de outros movimentos, é exatamente essas perguntas. Quais são essas perguntas, Eric? O que e como? O que? O que Deus quer nesse chamado? Então vamos deixar muito claro que esse o que é a nossa missão. Qual que é a missão, né, de um jovem sarado? A nossa missão por excelência é salvar almas jovens, né? Então nós nascemos com isso. Esse é o propósito, né? Aquela frase que nos identifica, que vai dizer: nós existiremos enquanto permanecer em nós essa loucura por salvar almas jovens. Se um dia esse objetivo for perdido, se um dia essa missão for perdida, certamente não existiremos mais. É para isso que Deus nos criou, para salvar almas jovens. É o que, né? Nós fomos criados para salvar almas. E a segunda pergunta, que é o como, é exatamente a missão do jovem sarado, né? Como é que eu vou salvar almas jovens? Em primeiro lugar, eu sou esse instrumento para que aconteça o batismo no Espírito Santo. E em segundo lugar, eu formo esses jovens, eu acolho esses jovens, eu discipulo esses jovens para que eles assumam como cristãos uma nova forma de viver. Então, o que nós precisamos compreender? Que todo esse processo de salvação consiste em que eu acolha um jovem que apareceu na minha história, um jovem que apareceu na minha vida, acolha-o, acalme-o, discipule-o, consolide e o envie, né? A grande finalidade de um chamado é salvar o povo e salvar você, nos tornando discípulos de Cristo. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo em seguida vai vir um segundo vídeo falando sobre essa mentalidade discipuladora, falando das 5 convicções e dos 4 pilares que Jesus usava e usou para formar um verdadeiro discípulo. Tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima, vamos que vamos!